Um tema muito legal. O autocuidado é uma coisa que a gente tem que falar bastante, discutir bastante. E os nossos convidados, eu acho que não precisamos mais apresentar, né? São pessoas de grande renome. E, então, vamos ouvir, né, nos deleitar com a apresentação do Nicolas Martins Areco, psicólogo de Ribeirão, e depois com a Débora, oncologista pediátrica do INCA. Muito obrigada. Obrigada pelo renome, tá? Boa noite, obrigado, Érica, pelo renome também, obrigado pela parceria, Débora e todo mundo. Então, eu acho que o ponto de partida aqui da minha fala é pensar um pouquinho no autocuidado, não só levando em consideração, né, os profissionais, mas pensando também como isso se dá com a família. Então, nessa minha fala, eu vou buscar abarcar, né, familiares e profissionais, né, tentando traçar aí alguns paralelos e tentando buscar algumas reflexões e algumas cutucadas, né, no que nós estamos chamando de cuidado, né? Então, aqui me apresentando, eu sou Nicolas, sou psicólogo da Oncoped do HC de Ribeirão. Eu vou trazer a perspectiva um pouco de como se dá a vivência da família diante do adoecimento, como que quais são os efeitos, quais são as repercussões do adoecimento para os familiares, né? Então, é importante lembrar que diante não só do diagnóstico em si, da comunicação diagnóstica, da construção dessa ideia, que é uma abstração, e a gente sempre precisa lembrar disso. E eu gosto de remeter à experiência que nós tivemos durante a pandemia de Covid-19. Foi muito difícil, foi muito complicado para boa parte da população, escolarizada ou não, compreender os efeitos daquele agente patológico diante da saúde pública, diante da realidade. Por quê? Quando nós falamos de um vírus, tal qual quando nós falamos de um câncer, isso não é concreto, eu não pego na mão. Por mais que haja, né, uma massa visível, né, como no osteosarcoma, né, um inchaço, é, ou um neuroblastoma que vai provocar um abaulamento da calota craniana em alguns momentos, né, ou de um retinoblastoma que muda, né, a configuração do olho. Então, por mais que a gente esteja vendo a coisa, nós não temos a vivência concreta, a experiência imediata com aquilo. O que faz com que a doença ela habite o campo do imaginário, assim como foi na pandemia. O que é um vírus? O que é uma infecção viral? Né? Por que ele faz isso e não aquilo? Por que afeta essa pessoa e não a outra? Ah, então eu saio sem máscara. Não, eu ponho a máscara no queixo, já está funcionando. Né? Não, não vou ficar dentro de casa. Não, eu vou para academia. Isso não vai acontecer, né? Não vai causar nada. Então, é um agente que não faz parte da minha realidade, das minhas experiências concretas do dia a dia. Então, eu tenho uma dificuldade em entrar em contato com aquilo que ela significa. Por isso, o adoecimento ele vai também entrar no campo do imaginário no sentido das culpas. Não é incomum ouvir no dia a dia, no meu dia a dia, algumas famílias que dizem: olha, meu filho tem uma leucemia, que na verdade é uma anemia muito profunda. E ele tem essa anemia porque eu saí para trabalhar e não dei comida para ele o suficiente. Então, veja, são mais do que informações imprecisas, são formas da pessoa imaginar relações de causa e efeito não só no sentido de que causou,
produziu uma doença nesse nível, mas também o quanto eu fui responsável por aquilo, o quanto que aquilo, né, o quanto que o diagnóstico oncológico pode me afetar, pode mexer com as minhas estruturas, o meu cotidiano. Então, já no aparecimento dos primeiros sintomas, há sim a instalação dessas fantasias, dessas imaginações, e também de estressores, né? Então, a exposição a estressores, que pode ser a locomoção até um hospital desconhecido, o tentar entender como funciona aquele serviço, né? Primeiro eu me dirijo aonde, eu espero quanto, quem é esse médico, quem que é essa enfermeira, né? Por que que a assistente social está me chamando? Eu fiz alguma coisa? Peraí, eu vou ficar nesse quarto, esse quarto é compartilhado, estou longe dos meus outros filhos, estou longe do meu trabalho, estou sendo ameaçado de perder o meu emprego. Então, todas essas questões vão estar em largo funcionamento, impactando esses familiares, né? Esses familiares que têm uma história de vida pregressa, né, que são pessoas com eh, convivências com outros fatores de risco, com outras vulnerabilidades ou com outros fatores de proteção. Então, como eu sempre digo, nenhuma família brota do chão a partir do diagnóstico, né? Nós vamos informar o diagnóstico, ou a exploração diagnóstica para pessoas que já têm uma história de vida com outros dramas, com outras questões, às vezes tão ou mais graves do que a doença. E o diagnóstico oncológico vai, na verdade, pesar sobre essa estrutura que pode estar mais coesa, mais funcionante ou já mais fragmentada. E a experiência de perdas e rupturas, que podem ser perdas simbólicas ou perdas reais, né? Então, essa perda simbólica, então a pessoa não morreu, mas ela se afastou do trabalho, se afastou da sua convivência, se afastou das pessoas que ela gosta. Isso é um tipo de morte muito real. Retomo aqui a nossa experiência do Covid-19, do isolamento social, né? Quantas e quantas vezes não havia o esforço por dizer o que era o novo normal, né? Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso em entrevistas, reportagens, colunas, né? Então, o que que nós queremos com esse novo normal? É estabelecer que aquilo que não pode ser mais, vai ganhar aqui uma nova versão. Aquilo que está muito frágil, aquilo que encontrou de alguma forma um limite, ou não pode continuar sendo, será adaptado de determinada maneira e tudo estará bem, né? Então, é importante a gente localizar que as rupturas e perdas são reais, são concretas e podem ser, apesar de boba aos nossos olhos, muitíssimo importante, né? E isso evoca na família, e a literatura vai ser explícita, dizendo aí que as famílias e o paciente vão precisar, né, de até 12 semanas, né? Então aí até 3 meses, para conseguir fazer uma adaptação inicial a todo esse processo, né? Esse novo roteiro de vida, esse novo cotidiano, esse corpo que vai ser atravessado de milhões de formas, né? Essa maternidade que vai ser desempenhada, ou paternidade vai ser desempenhada de uma maneira diferente, né? E isso provoca as famílias para que elas exerçam alguma forma de lidar, alguma forma para lidar com todas essas transformações, né? Então, quando nós estamos falando não só do diagnóstico, né, mas do diagnóstico de uma doença potencialmente ameaçadora da vida, e que essa doença potencialmente ameaçadora da vida vai gerar não só transformações, mas a exposição a uma perda que pode ser gradual ou significativamente transformadora, né? Uma perda de autonomia, uma perda de qualidade de vida, ou mesmo em momentos durante o cuidado em que as possibilidades
de sobrevivência acabam se estreitando e a doença não é mais uma entidade que será debelada, que será terminada, mas ela vai permanecer na criança, no adolescente, né, e por um longo tempo, até que de fato ela se agrave. Então, nesse sentido, o familiar ele vai se colocar sempre numa postura de quem precisa esticar um pouco o seu limite, esticar um pouco as suas cercas para que a esperança caiba na vida. Então, diante, né, da experiência da entrada de um familiar, de um ente querido, né, seja filho, seja neto, sobrinho, conhecido, vizinho, amigo, no tratamento oncológico, né, com as marcas do cuidado paliativo, essas pessoas se veem provocadas, né, a sempre e sempre, sempre refazer a esperança. Sempre, sempre, sempre dar conta de que aquelas informações podem não ser tão graves, ou que há uma chance disso melhorar, né? Ou que o médico disse: olha, pode ser que daqui a um tempo haja um remédio novo, isso vai trazer conforto e a cura para vocês, né? Ou mesmo diante da percepção, né, da perda de autonomia, né, do morrer da criança, há uma nova esperança trazida pela religiosidade, espiritualidade, né, ou pela ideia que haverá, né, em algum momento algum remédio que vai poder, um tratamento que vai poder tirá-lo, né, daquela situação. E uma necessidade de estabelecer um controle, a necessidade de sempre pensar que algo melhor está por vir e que se está assim é passageiro, se está assim, é porque é possível estar diferente. Então, hoje não estamos bem, mas amanhã vamos programar uma viagem, para amanhã vamos programar uma passagem pela casa, para amanhã vamos programar uma visita. Então, a família vai sentindo a necessidade de estabelecer esse controle por outras vias. Às vezes discutindo com a equipe dias de retorno, olha, esse dia eu não venho, esse dia eu não posso. Eu quero o retorno semanal, eu quero um exame, eu quero monitorar o meu filho, eu quero ter ideia do que está acontecendo dentro dele. E uma certa forçação de barra, isso da cultura ocidental, ou inspirada no Ocidente, que tudo está acontecendo comigo é para o bem, que nada acontece para o mal, né? Então, se está assim, tem uma lição. O câncer tem uma lição a me mostrar. Eu tenho que aprender algo. Foi algo que eu fiz e estou espiando, né? Então, constantemente nós ouvimos no nosso cotidiano posições e frases nesse sentido, né? Então, os sentimentos da família são sentimentos muito baseados na angústia, mas de uma certa forçação de barra, no sentido de estabelecer novas formas de controle, porque sem o controle eu me sinto culpado, sem o controle eu me sinto preocupado, né? Então, nesse pêndulo entre a esperança e a angústia, na qual a família sempre espera o melhor, se preparando para o pior. Então, há sempre um redimensionamento das expectativas, um redimensionamento do que é vida, um redimensionamento das relações, não havendo uma consulta sequer em que não se espere a frase: olha, estamos caminhando por um bom caminho, a sobrevivência será possível, olha, vamos sair dessa, olha, esse sintoma será controlado. Entretanto, de uma maneira paradoxal, né, com a sensação de que aquela pode ser a última consulta, ou esse é o nosso último Natal, esse é o nosso último ano, as coisas estão se acabando, e então esse interjogo entre aquilo que eu perco e aquilo que eu posso ganhar, entre a sensação que o futuro não me ameaça, mas a ideia de que a aniquilação em algum momento vai me assaltar, em algum momento eu vou ter uma perda real. Então, esse pêndulo, ele existe de maneira contínua, né? E horas pode estar, de fato, mais polarizado no campo da angústia, horas mais polarizado no campo da esperança.
E essa transição, ela não é inesperada, ela não é patológica, ela não é desviante, muito pelo contrário, é o que é esperado e, em geral, é o que as famílias apresentam. Mas, por outro lado, a gente precisa olhar para os bastidores, o quanto de comoção emocional isso gera, o quanto de desgaste isso produz. E às vezes a gente pesa um pouquinho a mão na família, forçando com que ela se sinta bem com as informações que nós demos, com o controle de sintomas que nós propusemos, com as intervenções construídas em conjunto. Enquanto, na verdade, a gente precisa lembrar que nada daquilo, de fato, é o esperado inicialmente. Vai havendo, como eu disse, uma acomodação. É, Muito recentemente, nós passamos por uma experiência aqui no nosso serviço, de uma família muito consciente, né, com a evolução do câncer ósseo do adolescente. Entretanto, eles sempre traziam a ideia de, mas hoje a gente ainda tem a esperança de que algo bom pode acontecer. Esse discurso vai sendo transformado do, olha, que esse algo bom seja algo bom para ele, que esse algo bom seja ele não ter dor, que esse algo bom seja ele não ter consciência da dor, que esse algo bom é ruim para a gente, é a partida dele, mas é bom porque coloca fim à angústia. Então, apesar de ter esse tom esperançoso, e aqui traduzindo esperança, esperança não é só desejar algo melhor. Esperança é você estabelecer uma meta positiva, alcançável e que você se sinta motivado para atingir essa meta, né? E essa meta de um futuro que não é ameaçador, né? Então, por mais que a família esteja resignada, e a aceitação é uma expressão forte, né, com o processo ativo de morte, com o morrer da criança ou do adolescente querido, né, esse tom de que algo poderia ser diferente sempre estará presente, né? E do profissional, como que ele vive o processo de cuidado em oncologia pediátrica? Como que ele vive, né, o processo de cuidado diante, né, de uma realidade paliativa, né? Então, por questões culturais, por questões dos valores intrínsecos, não só a medicina, a enfermagem, mas ao serviço social, a psicologia, a fisioterapia, né, a terapia ocupacional, fono, TO, né, que o profissional de saúde vai sempre se sacrificar, né? E que ele é capaz disso, ele está preparado para isso, né? É o sagrado papel dele, largar tudo, largar sua pessoalidade, largar seus limites em prol do outro. Isso é bonito, né? Isso é valorizável, isso é visto com bons olhos, né? E o profissional, ele vai se convencer que a partir desse sacrifício, ele é capaz de salvar o outro. Ele é capaz de tirar o outro de uma situação de sofrimento, de dor, de angústia, de uma patologia fora de controle. Então, que ele dará conta de reestabelecer, né, a vida do outro, a vida no outro, mas a base do próprio sacrifício. Sacrifício porque vai exercer uma carga horária muito grande, uma jornada de trabalho muito grande, ou jornadas de trabalhos em diversas instituições, né? Então, de manhã ele está no hospital, de tarde ele está no ambulatório X, à noite ele vai para a clínica, e aí no final de semana ele faz o trabalho voluntário, ele participa de um curso, ele faz N coisas, e ele é capaz, né, através do sacrifício, se preparar para diminuir e acabar com a dor do outro. E que ele é invulnerável. Em momento algum ele sofre, ele sente, ele adoece. Se ele está doente, isso é menor diante da dor do outro, né? Então ele é abnegado, ele esquece de si para que o final maior, que é o outro estar bem, seja alcançável, né? E ele encara isso como um sacerdócio. Ele vai encarar isso como uma maneira sagrada, né? Às vezes ele vai colocar o jaleco, vai colocar a roupa do centro cirúrgico, quase como um padre coloca a batina, quase como um monge que veste as suas roupas tradicionais. Então, ele está ali livre da sua história pessoal,
pronto para a todo momento não ter necessidades próprias, mas sempre ativado a cuidar do outro. Não importa se está calor, se está frio, não importa se é o 15º paciente do dia, não importa se ele está com a enfermaria lotada, não importa se o próprio filho está doente, ele está ali para exercer essa função que na pandemia recebeu palmas, né? Aqui ao lado de onde eu estou, um viaduto inaugurado também na época, ganhou o nome Viaduto Profissionais da Saúde. Que bonito. Então é um herói moderno, que não usa capa, mas usa esteto, usa um crachá, usa uma linguagem, né? E a base desse esforço, ele vai conseguir promover o melhor a todo momento, da melhor maneira possível. Só de falar eu fiquei cansado, né? Só de falar a gente percebe que tem um tom relativamente artificial diante do que é humano, propriamente humano. Então, nós podemos dizer sim que nessa situação o profissional de saúde acaba se expondo a uma situação de fadiga por compaixão. Então, ele tanto se dedica, tanto se sacrifica, ele tanto perde o sentido que ele tem uma narrativa, ele tem uma história de vida que não é a história do profissional. Eu, particularmente, sempre digo que eu sou um Nicolas, que cursou psicologia, que fez alguns cursos de formação, e instrumentalizado com a psicologia, faço assistência. Eu não sou o psicólogo Nicolas. E é isso que nós acreditamos, né? No médico fulano, na enfermeira ciclana, na fisioterapeuta tal, né? Então, nós instituímos que os nossos papéis são soberanos à nossa história de vida, e não que eles fazem parte dessa história de vida, né? Então, nós vamos entrando num processo de desgaste tão profundo que nós podemos desenvolver sintomas de ansiedade, depressão, despersonalização, desidentificação, né, impulsos que vão ficar, né, mais soltos, né? Então, um estado, né, a fadiga de compaixão que vai gerar um burnout. Burnout que justamente tem essa conotação de um trabalho exaustivo, um trabalho extremamente sacrificante, em que a pessoa passa a investir tanto nessa profissão, ou ter tanto desgaste nessa profissão, que ela não tem recursos mais para se enxergar como um ser humano que tem outros papéis de vida, né? E aí ela vai apresentar agravos na saúde, seja do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da saúde orgânica, não necessariamente por somatizações, mas ele para de se cuidar, né? Quantos de nós temos uma jornada menor do que 10 horas diárias? 12 horas diárias, 14 horas diárias, né? Sobra tempo para o exercício físico? Sobra tempo para uma dieta equilibrada? Sobra tempo para sentar e jogar um videogame, visitar a família, fazer uma pequena viagem, né? Se dedicar a um alimento, né, gostoso, se dedicar a um passatempo, a um hobby, né? Raramente não. Então, quando nós estamos falando também da saúde física, da saúde psíquica e da saúde social, né? Porque você se afasta dos papéis. Se você só trabalha, se você só fala sobre cuidado, assistência, pesquisas, seminários, cursos, e não pensa que passeio você vai fazer, não idealiza um bem que você vai adquirir, uma experiência que você vai passar, você está nessa fadiga por compaixão e você está adoecida, né? E o que poderia ser risco? Fator de risco para que o profissional acabe desenvolvendo esses quadros patológicos diante do processo de trabalho, né? Primeiro, o que esse profissional espera sobre si?
ele é muito autoexigente, ele é muito perfeccionista, ele se sacrifica quase sentindo um gosto pelo próprio sofrimento em prol do outro. E sobre o seu trabalho? Ele sai contente e feliz todo dia? Nossa, aquele dia aconteceu um grande problema na vida dele, bateu o carro, está preocupado, ele não conseguiu prestar assistência como ele queria em seu ambulatório. Ou ele ficou tão ocupado na assistência a um paciente que ele não conseguiu atender os 10 pacientes que ele estava proposto, que ele tinha se proposto, e aí os outros colegas precisaram ajudar. Será que ele consegue medir, ter essa métrica, que o trabalho dele numericamente foi menor, mas às vezes quantitativamente foi muito profundo, foi muito desgastante, né? O quanto que as instituições também conseguem perceber isso, ou os indicadores adotados pelas instituições de saúde são indicadores quantitativos? Quantos pacientes, quantas consultas, duração da consulta, quantos procedimentos feitos, né? Consegue captar? A gente tem hoje indicadores que conseguem captar a sutileza do trabalho, né? Qual é o sistema de regulação emocional desse profissional? Ele consegue segurar a onda? E aqui eu tô falando, não estou falando de não sofrer ou não chorar, né? Claro que chorar é possível, claro que sofrer com o paciente é possível. E às vezes ele vai buscar, os pais, a família, o próprio paciente vai buscar na nossa expressão facial a validação para aquilo que ele está sentindo. Mas ele entra num campo da teatralidade, de abraçar, e não, e vamos rezar, e aí puxa um Pai Nosso, e começa a também falar mais alto, e a não sair do quarto do paciente. Ele busca desesperadamente o paciente durante o final de semana, mesmo não sendo o plantão dele, ou ele sempre está preocupado, buscando mensagens no WhatsApp ou em grupos de trabalho para saber daquele paciente. Então, regulação emocional não é não sofrer, mas não saber o que fazer com o sofrimento, não conseguir dar um destino para aqueles sentimentos que ele experimenta, né? Há uma falta de habilidades sociais e de comunicação. Ele consegue se comunicar de forma efetiva com essa família, com os seus colegas. Ele consegue viver em sociedade? Não, ele está se escondendo dentro do trabalho. Ele rompeu com outros papéis, ele rompeu com outras comunicações e só se enxerga como trabalhador. Então ele passa a não ter história de vida ou foge dessa história de vida. Ele não pede ajuda porque ele acredita que ele tem que saber o que fazer, ele tem que saber a melhor conduta, ele está sozinho nessa, né? É muito comum nós ouvirmos de colegas médicos ou enfermeiros que, não, esse é o meu trabalho e eu estou sozinho, só eu vou fazer isso. Será? Será que você não pode pedir ajuda de um outro colega? Então, profissionais que não conseguem pedir colaboração, ajuda, participação, é, em situações de intensa exposição ao sofrimento, a dramas humanitários, né, vão se rompendo com isso, né? E, de novo, pela baixa remuneração de muitas profissões, né, pelo custo de vida que as famílias têm, né, vão se expor a uma alta carga de trabalho. Então, às vezes, uma alta carga de trabalho do ponto de vista, como eu disse, do quanto trabalha, das horas trabalhadas e da carga emocional representada por esse ofício, né? E aí, idealizações, né? Então, o paliativista é aquele que vai deixar de ir a um evento científico para ficar aqui do lado, segurando a mão e cuidando do outro. Não, olha, eu vou sair de férias, mas eu saio culpado, excessivamente culpado, e fico o tempo inteiro no meu celular monitorando o que está acontecendo no serviço, né? Então, falta limites para entender que aquilo é um papel profissional e que pode sim se sentir afetado, inclusive da humanidade que ele se sinta afetado, mas que ele não se sinta destruído pelo outro ou que ele esconda as próprias dores, os próprios sofrimentos nos dramas dos seus pacientes, né? Então, de uma maneira mais técnica,
né? O autocuidado ele é definido como um comportamento iniciado por si mesmo. Então, a pessoa que ativa a si, né, se motiva para ir atrás de uma certa prática que tenha a ver com a promoção da própria saúde. Então, a pessoa fala assim: olha, eu não estou legal, eu vou buscar algo que me faça bem. Eu vou buscar alguma prática, algum exercício, alguma atividade, alguma convivência que vai me levar a um estado de bem-estar e que vai me ajudar a diminuir os meus estressores, né? Eu vou respirar, então eu vou participar do grupo de ginástica laboral do meu hospital, do meu serviço. Ah, e hoje tem o dia da árvore, eu vou lá abraçar uma árvore com todo mundo. Não, vai ter uma festa à noite, eu vou também na festa, né? Então, eu sempre vou fazer esforços para sempre me cuidar, para estar bem, para o outro. Vocês já viram o filme do Coringa? Existiu depois do filme do Coringa, aquele personagem vilão do Batman, a expressão coringar, né? O que que é o coringar? Esse sorriso meio estático, essa postura quase à base da tremedeira neurótica, de que eu estou bem, custe o que custar, eu estou bem. E eu vou buscar fazer todas essas coisas para eu estar bem para o outro. Então, quando nós estamos falando de autocuidado, nós estamos pensando em força. O profissional de saúde precisa ser forte. Ele precisa lidar com as dificuldades do contexto, ele precisa lidar com as dificuldades do paciente, ele precisa lidar com o drama, com a falta de material, com a falta de profissionais, com isso, com aquilo. Ele precisa ser forte, resistente. Ele precisa ser invulnerável. Ele não pode ceder a nada, porque ele tem que se cuidar, ele tem que fazer terapia. Ele tem que ser invencível, porque ele faz terapia, vai no nutricionista, vai na academia, ele vai na meditação, ele, aos finais de semana, tira fotos lindas com a família. Então, ele é resiliente. Não é. Porque resiliência não tem nada a ver com isso que eu estou levantando nesse momento, né? Nós estamos falando nesse sentido de um perfil individual que pesa sobre o indivíduo, né, a densidade de todo um contexto. Esse é o memezinho que eu gosto muito, né? Então o cachorro está ali no meio do incêndio, tudo pegando fogo e ele falando, tá tudo bem. Então, nós temos uma concepção que eu não consigo dizer outra coisa, senão que é uma concepção cínica, que o autocuidado fará automaticamente com que as pessoas fiquem bem, que não sofram e que lidem da forma melhor possível com as suas dificuldades e que não sejam vitimizadas pelo seu trabalho. E quando eu estou falando disso, eu estou falando assim: olha, pai, olha, mãe, olha, avó, olha, auxiliar de enfermagem, olha, fisioterapeuta, olha, terapeuta ocupacional, olha, médico, olha, residente. Você precisa se cuidar para não dar trabalho aqui dentro. Você precisa se cuidar para que as suas emoções não vazem e não contaminem o ambiente mais do que estão. Você precisa aguentar tudo sorrindo. Tá tudo bem? Você se cuida. E a gente esquece que o grande problema é o incêndio, não é a pessoa. O grande problema está no entorno, no contexto, na história vivida. Então, uma autocrítica importante, né, uma crítica importante ao autocuidado é essa abordagem individualista. Então, o profissional de saúde precisa ir atrás e em busca de coisas que lhe façam bem. Trabalhando 10, 12, 14 horas, que horas que ele vai fazer isso? Com que dinheiro ele vai fazer isso? Com que tempo? Sendo que muitas vezes o que ele vai fazer é ir para casa, se preparar para o dia seguinte. Então, ele vai fazer um almoço, ele vai fazer
um jantar, ele vai, eh, ele vai preparar roupa para o dia seguinte, ele vai olhar a tarefa do filho, ele vai fazer tudo rapidamente, porque ele precisa se preparar para o dia seguinte. A mesma coisa os pais. Olha, pai, mãe, vocês vão revezar na internação. Então, parece que o revezar ele vai para casa, vai tomar um banho, vai tomar uma taça de espumante, ter massagem nos pés e que tudo estará bem. Não. Existe uma situação que está acima de qualquer prática de autocuidado, mesmo a terapia, que é meu filho, o meu neto, né, está a morrer, está a terminar, né? Ele está lidando com a morte, ele está lidando com o sofrimento o tempo todo, né? Ah, então, não existe um passe de mágica, não existe algo que eu vou fazer e num sistema autolimpante eu estou livre. Ai, olha, hoje vai ter um grupo de mães e elas vão fazer crochê. Elas gostam de fazer crochê? Uma gosta da outra? Ela quer estar com outras mães? Não, olha, agora é um grupo dos profissionais de saúde e eles vão falar como estão se sentindo. Eles querem falar como estão se sentindo. Isso faz parte do projeto de vida deles, né? Eles se sentem à vontade ou tem um chefe ali cobrando produtividade. Então, em última análise, o autocuidado ele não é individual, né? E às vezes as práticas que nós propomos de autocuidado são pouquíssimo conectadas à realidade, né? Aqui eu vou falar na posição de psicólogo, né, formado há muito tempo, né, em clínica, trabalho em clínica também, né? O valor da psicoterapia não é um valor acessível, né, para muita gente. Isso é uma crítica que eu faço sempre que possível, né, à minha categoria, né? Não é acessível a né, uma sessão que custe R$ 100, a pessoa vai fazer uma por semana, são R$ 400. Quanto ganha um auxiliar de enfermagem, um técnico? Quanto que ganha um profissional de saúde? Às vezes, não mais que R$ 2.000, R$ 2.500. Então, você está tirando 500, um quarto da sua renda, ele vai entrar em sofrimento por isso. Não, olha, aqui vai ter então... Eu não quero participar agora, eu não quero fazer agora. Então, não, você tem que ir para academia. Eu tô tão cansado que eu não quero fazer nada, eu quero dormir. E aí deita para dormir, não tem sono. Então vai medicar. Então, as estratégias de cuidado são cínicas diante de realidades que são bem maiores, né? E essa relação de causa e efeito simples. Ah, você não está bem porque o paciente morreu com você, né? Você não sabe lidar com a morte. Às vezes ele sabe muito bem lidar com a morte, mas o entorno, né, dele, situações, né, que ele vive na família, na casa, nas frustrações, os projetos de vida são tão grandes, e isso vai fazendo, né, com que a história seja frágil, vai fazendo com que haja sofrimentos de outras ordens que não necessariamente fazem parte do trabalho, mas que o trabalho vai fazer uma forcinha extra para pesar, né? E essa ideia que, olha, você tem que se esforçar, você vai chegar onde você quer, né? Eu sempre brinco com os meus amigos que nós, na época da faculdade, ouvíamos muito além da estabilidade financeira, da estabilidade de vida, da estabilidade afetiva. Eu falo, gente, já se passaram 20 anos, eu não tô achando estabilidade nenhuma por enquanto, não tô vendo um momento que as coisas vão parar, né? Então, essa ideia que se o profissional não está bem é porque ele não fez por onde devia. Se a família não está bem, é porque ela não se cuidou o suficiente. Será que é possível? E será que às vezes a pessoa sozinha ela dá conta de todas as tarefas e dá conta de pensar que ela não está bem, de pensar que ela está adoecida, aceitar o limite, aceitar que ela não pode cuidar naquele momento? Vai falar para uma mãe vendo seu filho, enfim, de vida que naquele momento ela não está bem o suficiente para estar ali dentro. E vocês me contam depois o que acontece. Vai falar para um profissional de enfermagem que ele precisa se afastar dos seus 3 empregos para se cuidar. Mas se ele não trabalha daqueles 3 empregos, e fatalmente, né, as instituições nem sempre registram, né, o profissional, né, com toda a renda, as bonificações, e se ele vai entrar pelo INSS, não tem as bonificações.
Então, o salário dele de 3 mil cai para 2 mil, 1.500, R$ 1.000. Ele sustenta a família. E aí ele vai chegar em casa dizendo: eu não tive força nem para trabalhar. Veja, nós estamos falando de sofrimentos que são morais, sofrimentos sociais, sofrimentos econômicos, no sentido de vida. Porque se eu me preparei para ser o grande herói, o sacerdote que me sacrifica, e se isso está me adoecendo, eu não fui capaz nem disso. Se eu sou pai, se eu sou avô, e meu dever é estar ali, não importa o que aconteça, eu não consigo, porque eu também adoeci, eu sou menor. Então, a meritocracia empurra para os indivíduos coisas que são da coletividade, né? E a ausência total e restrita ainda de políticas públicas, institucionais, né, que incentivem o autocuidado, né? Pensem bem vocês, no serviço de vocês. Quando um paciente morre, vocês têm um tempo oficial para ficarem recolhidos, mesmo que seja naquele dia, ou não, né? As instituições são permeáveis à qualidade de vida dos seus profissionais. As instituições e serviços são permeáveis às necessidades dos familiares nesses momentos. Veja, não existe uma política pública que dê licença para os pais no seu trabalho. Eles ou vão se demitir, né, ou vão ser demitidos, ou vão ter ali um acordo informal, né, para os profissionais, para poder cuidar, né, dos seus filhos. Ah, Nicolas, mas tem lá o BPC. Sim, o BPC, que é uma renda insuficiente para o sustento tranquilo dessas famílias, né? Então, por mais que, né, hoje é um dia de comemoração, né, aprovação da política pública em cuidado paliativo no Brasil, quando nós falamos de adoecimento, nós estamos ainda anos-luz, né? E aí nós forçamos os sorrisos, né? Nós forçamos a alegria das pessoas que não estão alegres, né? E, de novo, parece que é uma ideia de, fez lá a ginástica laboral, fez a oficina de artesanato, né? Passou por isso, passou por aquilo, está super bem. Não, as pessoas vão continuar sofrendo. Então, as variáveis que vão influenciar no autocuidado envolvem o reconhecimento. Esse profissional tem reconhecimento da sua instituição? Tem reconhecimento da sua importância? Ah, tem, né? No dia do médico tem uma faixa escrito "Parabéns, médico, pelo seu sacrifício". E sempre vem esse tom, né? Isso não é reconhecimento. Reconhecimento vai ser traduzido em um lugar minimamente confortável para que ele possa exercer o seu trabalho, que esteja preparado para isso, que a demanda do seu serviço vai ser reconhecida, que ele possa trabalhar em paz, porque o trabalho em si já é pesado o suficiente. O reconhecimento ele também é econômico. Esse salário, essa remuneração, ela é justa diante da quantidade de tarefas? Ou essa remuneração força com que os meus profissionais tenham mais do que 2, 3 empregos, que trabalhem em jornadas múltiplas? Porque a qualidade de vida dele é diferente. A prontidão dele para o trabalho é outra. Então, jornadas muito longínquas, muito grandes, muito extensas, né? O afastamento do ambiente social e familiar, né? O trabalho funcionando como um impedimento para ele exercer esses papéis. O adoecimento funcionando como um impedimento para os familiares exercerem seu papel de familiar, não de cuidador, né? Então, há uma ruptura, no final das contas, da identidade dessas pessoas. Cada um a seu modo, cada um do seu jeito, mas aquilo que eu sou não é possível mais de ser. É tirado esse crédito, né? E nós vivemos numa sociedade, né, na sociedade do cansaço, uma sociedade do desempenho. Então, até para sair de férias, eu preciso tirar fotos bonitas e até nas comemorações de fim de ano, eu preciso tirar uma foto e postar na minha rede social e receber curtidas, né? Eu preciso fazer curso e esse curso eu preciso postar um print do curso para mostrar para todo mundo que eu estou fazendo o curso. Então, nós estamos sempre produzindo coisas e nunca usufruindo das coisas.
E todos os períodos de repouso, de descanso, de variações, são, na verdade, preparo para ao retorno ao trabalho. A crise do domingo à noite não é à toa, porque domingo à noite nos lembra que nós tivemos que aproveitar muito rapidamente o que deu do final de semana, porque segunda nós voltamos à roda da fortuna, né? Ah, mas isso é bom. Veja bem, olha, você podia estar pior, né? Eu sempre brinco com as famílias. Falei, gente, isso aqui é gincana do sofrimento, porque muito frequentemente a gente ouve a expressão, nossa, eu estava sofrendo, mas vi o outro pior do que eu e melhorei, né? Mas por quê? O outro está pior que você? Diminui a sua dor? Diminui seu desgaste? Né? Às vezes a gente chega, eu também chego em casa do tipo, bufando, nossa, eu não aguento mais. E a frase que a gente ouve, mas pelo menos você tem um trabalho. Pelo menos você trabalha naquilo que você gosta. Olha quanta gente desempregada, né? Então, não há espaço, não é para queixa, não há espaço para dizer dos nossos limites. Não há espaço para alternar papéis e dizer, hoje eu não sou médico, hoje eu não sou psicólogo, hoje eu não quero ser mãe. E a gente, quando ouve uma expressão dessa, acha um absurdo. A mãe dizendo, eu quero um Vale Night, eu quero sair, namorar, beber, eu quero esquecer que existe hospital. Isso também é uma forma de autocuidado. Mas é um autocuidado que ela não vai fazer a unha, fazer o cabelo, numa oficina do Dia das Mães. Ela vai aproveitar a vida dela, da identidade dela. Para outras mães ou para outros familiares, isso não faz sentido. Mas para que ela pode fazer? E aquilo trazer uma sensação de bem-estar. Que ela não está fazendo algo que vai capacitá-la para uma próxima tarefa, né? E essa ideia, né, representada lá no começo dos anos 2000, pela campanha do Barack Obama, a presidência dos Estados Unidos, né, o Yes, we can. Sim, nós podemos. Eu posso tudo. Eu posso. Não, nós não podemos. Nós somos seres limitados, nós cansamos. Nós somos seres que não alcançarão tudo a todo momento do melhor jeito. Mas a pressão de uma positividade tóxica, de uma ideia que nós sempre temos que produzir, leva a um esgotamento crônico e uma existência vazia, né? Então, e todas as variações são desencorajadas. Nós tivemos aí na plataforma, né, da Disney, na plataforma de streaming, né, a série Loki, né, que retrata aí é um spin-off, né, uma série derivada, né, com esse personagem que é o Deus do Engano, que ele cai lá numa dimensão que fica entre dimensões, né, uma agência que controla o tempo. E nessa agência eles fazem questão de controlar todas as variações, né, do multiverso, né, de várias dimensões temporais. Eles cortam, porque a única pode existir apenas uma. E é o que a gente faz hoje em dia. Não pode existir outras versões de Nicolas. Não pode existir um Nicolas que vai para a academia, o Nicolas que vai para o culto religioso, o Nicolas que vai para o carnaval, o Nicolas que. Não, é um Nicolas psicólogo, paliativista, que trabalha em oncologia pediátrica, e tudo que ele faz precisa estar fazendo sentido com isso. O personagem cansa. E nós estamos presos a isso. No filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, que ele faz uma sátira, né, ao Hitler e a Mussolini, ali no final da Segunda Guerra, ele tem um discurso que, na minha opinião, é uma das cenas mais belas do cinema mundial, e que ele assume lá o púlpito para fazer um discurso, e na verdade acham que ele é o grande ditador, mas não é, ele é um judeu que foi confundido porque ele era um sósia, e ele é colocado ali em cima do púlpito, e ele fala: nós inventamos as máquinas e estamos presos a elas. Nós inventamos a velocidade e estamos presos a ela. Nós inventamos muita coisa, mas nos tornamos duros e cínicos, né? É isso. E o que mais me preocupa é que o discurso dessa positividade tóxica, que basta você fazer uma corrida, basta você comer bem, basta você fazer uma marmita fit, basta você fazer a unha, basta você brincar com a criança, e tudo está regenerado e não existe sofrimento. Essa é a ideia que nós temos como definição ainda de autocuidado. E essa é uma ideia, na verdade,
que ela é iatrogênica, porque ela produz ainda mais estresse, ela produz ainda mais sofrimento, né? E, na verdade, destitui o indivíduo da sua individualidade, né? Então, nessa modernidade que não admite parada na infinitude, fraqueza, e vulnerabilidade são sinônimos de vergonha, viver é produzir intensamente, incessantemente, e nós precisamos ser eternamente jovens, numa morte que não vai se apresentar, nem para mim, nem para minha carreira. Eu não vou me aposentar, eu vou trabalhar até 1000 anos. Será que preciso disso? Então, o autocuidado tem a ver numa revisitação desse conceito, a uma conexão profunda comigo mesmo, uma conexão profunda com a minha história, com a minha ancestralidade, com a minha cultura, né, e um reconhecimento de mim. Por que que eu estou me sentindo assim hoje? Será que hoje eu acordei psicólogo? Às vezes eu brinco com os meus alunos, ih, gente, hoje eu não acordei psicólogo, não. Hoje está difícil, né? Hoje eu não acordei supervisor, não. Hoje a supervisão vai ser daquela, gente, encacada. Né? Pode ser que até no meio do caminho eu me inspire de novo, e avance, né? Mas pode ser que não. E isso é errado? Será que eu dizer para mim mesmo, hoje eu não sou uma boa figura de cuidado, seja eu um familiar, seja eu um profissional de saúde, isso é ruim, propriamente? Né? E precisa haver um engajamento no projeto de vida. E projeto de vida não é eu contratar um coaching que vai falar de como você deve planejar as finanças para que daqui em 10 anos você não trabalhe mais. Não é isso. Projeto de vida é, nossa, eu aprendi a fazer pão. Eu quero continuar fazendo pão. Eu quero me aperfeiçoar na arte de fazer pão. Eu quero comer esse pão, não quero vender pão, eu não quero comercializar. Eu quero presentear os meus amigos com esse pão. No meu projeto de vida, eu quero trabalhar, mas ano que vem eu quero experimentar como é aprender alemão. Para quê? Para nada, porque eu acho bonito, porque eu acho legal. Eu quero no final de semana, ou quero mudar de cidade, eu quero mudar de trabalho, eu quero fazer outras coisas. Eu quero pensar em como será a minha vida e a vida dos meus filhos depois que meu filho morrer. Eu quero pensar em como eu vou trabalhar, em que roupa ainda cabe em mim. Eu posso ir para academia? Isso é uma conexão a um projeto de vida, que não tem a ver com a linguagem de produtividade nem de aquisição de coisas, né? Quanto que eu consigo reorganizar minhas rotinas? Isso aqui é alvo de intervenção. Dá para adequar as rotinas aos contextos, às necessidades? Que papéis de vida eu não quero exercer mais? Cansei disso. Cansei de determinado contexto. Não quero fazer mais um papel social, eu não quero mais ir em tal lugar, eu quero me transformar, eu quero fazer outras coisas. E a manutenção do riso e do humor. Riso e humor até para fazer as intervenções. Riso e humor para estar com os familiares. Riso e humor para o pai conversar com a mãe, para a avó puxar a orelha do neto. E riso e humor não é sinônimo de trazer palhaços na nossa enfermaria ou brincar. Vê, de novo, a gente está precisando de. A gente vai para o fetiche. Né? Às vezes o médico está ali e tira, né, o sarrinho e deixa a coisa mais leve, e o familiar, e a coisa fica bem-humorada. Então, isso que é tão próprio, inclusive, da nossa cultura, da cultura brasileira. Né? Ou nós fazemos um protocolo daquele jeito. Então, aqui que eu estou dizendo do riso, do humor, também a possibilidade da espontaneidade, de uma espontaneidade saudável que torna os contatos também mais tranquilos. Então, eu posso reconhecer esse sofrimento. Eu não preciso esconder o sofrimento, né? Eu não preciso fingir que eu não sofro, né? Mas eu vou ser capaz de avaliar pelo que estou sofrendo. E vou poder contar com suporte. Então, suporte não é só, olha, vamos lá ajudar o outro, mas quanto que eu percebo que estou sendo ajudado? Quanto que eu percebo que essa ajuda, na verdade, promove a minha independência, promove a minha autonomia, né? Colocar limites. Não vou atender mais o WhatsApp,
Não vou mais responder mensagem de quando eu não estou no hospital. Eu não vou permitir que tudo seja, que todo mundo chegue aqui e me diga qualquer coisa sempre. Eu não quero mais falar para minha família sobre o meu filho. Isso não é uma forma de estabelecer limite. Isso é uma forma de autocuidado, né? Sendo autêntico e lembrando que nós representamos histórias, né? Histórias que não são produtos, mas que são narrativas, né? São construções. E eu gosto muito dessa música, né? Porque eu acho que conta um pouco do que pode ser o autocuidado. Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma a minha pressa. Me dá sua palavra, sussurre em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, agora e o infinito. Só o que me interessa. Isso pode estar no abraço, isso pode estar numa forma de cantar. Nós tínhamos aqui uma família em que a mãe, toda vez que estava muito sofrida, cantava hinos de louvor. E às vezes, quando ela percebia que a equipe não estava legal, ela ia mais perto da porta e cantava hinos de louvor dedicados à equipe. E era bonito de ver, porque todo mundo meio que se mobilizava, assim, e assistia ela cantando, né? E tinha dias que ela me olhava lá dentro do quarto, fazia um assim, né? Eu, tipo, entendi o recado, né? Às vezes é a alta, às vezes não é alta, às vezes é deixar com que prolongar a internação para que os pais compartilhem o cuidado com a equipe de saúde. E não dá para falar que autocuidado é fazer campanha, se a gente tem salário baixo, se a gente tem longa jornada, grandes exigências, sem reconhecimento real. E reconhecimento real ou a remuneração justa são ainda políticas não são políticas públicas, mas são ideias que ainda estão longe, né, do nosso dia a dia. Bem, era um pouquinho isso. Aqui os meus contatos, quem quiser depois trocar uma ideia. Agora eu passo a bola para minha dupla. Oi, Érica, posso começar? Posso, eu preciso que. Como é que eu faço aqui para compartilhar? Acho que eu preciso de uma autorização para compartilhar minha aula aqui. E a Carol está como anfitriã, e ela vai colocar Você Não, cortou o na cabelo? verdade está disponível para compartilhar, ela não está restrita, não. Tenta novamente. Agora foi. Depois dessa aula, não tem o que dizer, né? Agora eu quero ver Não o que tem mais você o que vai dizer. falar, gente. Não tem Mas eu nada estou para vendo falar, não. se você vai fazer aí umas coisas diferentes, proativas. Eu estou Eu vou gostando. fazer um Bora, grupo Balint. A vambora. gente é 12, nós somos 12, né? Eu criei isso assim, porque eu fui ouvindo a aula do Nicolas, aí falei, gente, farei eu o quê? Né? Após isso tudo. Aí fui tirando slide. Cada coisa que ele falava que era igual a mim, eu ia excluindo, para vocês não repetirem, né? Mas tá aparecendo para vocês, gente? Tá. Só não está Tá? apresentação ainda. Agora tá, né? Tá. Lindo. Bora. A minha cachorrinha estava em silêncio até agora, mas hoje, bom, vamos lá. Tudo coopera para o bem dos que creem. Vamos falar um pouquinho, né? O Nicolas, eu acho que fez uma fala. Meu marido está aqui, eu estou dando aula do meu quarto, meu marido está aqui deitado, a minha testemunha. Cada coisa que ele falava, eu olhava para a cara dele e falava: é bem isso.
Aí ele falava assim, aí você fala, eu estou muito cansada, não sei o quê, que bom que você tem trabalho, né? Eu coordeno 3 hospitais aqui, como eu escuto, que bom que você tem reconhecimento, que você tem trabalho. E eu falava, viu, é bem isso, a gente não tem um lugar para dizer, olha, eu realmente, que bom, mas tá complicado aqui para mim, né? E até fiz várias brincadeiras hoje, tá? A gente brincando, eu falando, gente, eu vou falar sobre burnout. Eu escolhi falar sobre burnout. Aí eu falei que era tema burnout, definição, vivendo um burnout. Mas brincadeiras à parte, eu vou tentar falar um pouquinho sobre para vocês sobre o burnout do médico, tá? E aí depois vocês vão ver que o último slide eu vou abrir para a gente fazer um encaixe aí e a gente fazer um debate mesmo, para a gente ouvir as histórias e a gente poder se ouvir, e a gente poder meio que se cuidar um pouquinho, né? Dupla, lê lá o site aí da minha ideia para você poder contribuir com o nosso grupo Balint, para a ideia. Então, assim, a gente sabe que palhar é cobrir de dignidade, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas você se sente coberto de dignidade na sua instituição? A sua instituição, ela te cobre de dignidade, né? Você fala assim, nossa, sim, eu me sinto amparado, acolhido, coberto, com tudo o que o palhare ou pallium significa, né? Outra pergunta que eu queria fazer para vocês seus colegas são compassivos quando divergem de você? Porque a hora em que a gente entende que concordar é muito fácil, mas 2 coisas são difíceis no ambiente do trabalho: a discordância e o erro do colega, né? Porque a hora que o colega erra efetivamente, que o nosso coração tem que ser mais compassivo, né? A gente gosta muito de falar aquela coisa de que o elogio é em público e o feedback é em particular. Mas a gente até faz isso, o elogio em público, o feedback em particular. Mas antes da gente chegar no feedback particular, a gente se sente por bem se aconselhar com 5 pessoas. Eu vou conversar com fulano porque eu não quis falar ali no meio da equipe, mas ele fez isso, 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 isso. Isso é uma atitude compassiva com seu colega que errou? Ou mesmo quando você erra, porque nós também erramos, você sente que a equipe é compassiva na forma de falar, de te advertir, de te conduzir? E você frequentemente faz reflexões sobre a sua saúde mental? Você para e pensa, eu não estou bem. Eu, por exemplo, né, tenho um mantra, né? Eu entro todos os dias no hospital falando a mesma coisa e saio falando a mesma coisa. Não é superstição. Eu aprendi com meu pai, que era médico e faleceu, e eu venho fazendo isso desde que me entendo por gente, e comigo funciona muito bem. Porque eu falo que a nossa profissão é um descer ao fundo do poço todos os dias, porque você tem que descer ao fundo do poço do outro para que você estabeleça uma terapêutica. Você não vai dar você da superfície e da galera toda lá no fundo, você vai achar que você está estabelecendo uma terapêutica, só que você precisa de métodos para submergir. E eu falo que fundo de poço não é lugar para profissional de saúde, gente. Fundo de poço é igual deserto. Deserto é local de passagem, não é local de permanência. Então, eu sempre entro falando aquela coisa que agora por conta do Instagram, né? Algumas pessoas até conhecem, que é o sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque eu tenho Deus no subconsciente. Porque isso é um pensamento muito positivo que coloca uma barreira entre a dor do outro e entre mim. Por quê? Eu sou perfeita, alegre e forte. Eu não estou doente, né? Eu tenho amor, sou um sucesso, eu tenho tudo o que eu peço. E eu acredito firmemente no poder da minha mente. Eu acho que eu vou chegar aqui, eu vou conseguir dar o meu melhor, eu vou conseguir render. E quando eu saio, eu faço a mesma coisa, né? Só que às vezes
eu não estou alegre e forte, né? E eu repito todos os dias, mesmo quando eu chego assim muito carregada mesmo no INCA de problema, né? Eu brinquei com o Cláudio, que está aqui no quarto, como eu disse para vocês, que não é médico. Eu falei assim, acho que eu vou começar a aula dizendo isso aqui, ó. Eu recebi hoje uma mensagem da, não vou falar, né, a membro da equipe interdisciplinar, mas uma pessoa extremamente querida, deve assistir essa aula, dizendo assim, o seu paciente tal acaba de chegar na emergência falecendo, é um adolescente, ele está vendo flores, campos de flores, será que é morfina? Eu pensei, bom, ou é a morfina, ou é hipóxia, ou ele está vendo Jesus, mas eu não estou aguentando, porque eu já estava assim, 6 horas da tarde, me preparando para dar aula, e meu paciente chegou morrendo no INCA vendo flores. Entende o que a gente faz? Entende o quão difícil é o que você faz? E aí eu falei, olha, eu não sei. Eu falei assim mesmo. Aí falei, Cláudio, acho que eu vou começar a falar de burnout, dizendo o que é mesmo o dia a dia do profissional que trabalha de frente com oncohematologia, né? Pediátrica em especial. E aí, obviamente, eu acolhi essa pessoa e disse: olha, você está certa, pode ser da morfina, sim, mas ele está bem, porque a visão que ele está tendo é uma visão de campo de flores, né? E é um menino extremamente ansioso, super medicado, que quis falecer em casa, numa cidade fora do Rio de Janeiro. Eu fiz toda uma estrutura para ele ir, e ontem eu recebi: ele quer voltar, ele quer falecer no INCA. Eu falei: vamos embora fazer o caminho de volta. E ele chega ao INCA hoje, está agora, eu já não estava mais lá, sendo atendido pela emergência e vendo flores. E vamos embora controlar sintoma e vamos trabalhar isso tudo aí. Mas a minha última pergunta é: você frequentemente faz reflexões sobre a sua saúde mental? Porque é o que eu estou falando do meu mantra. Às vezes eu faço reflexão e falo assim: hoje eu não estou perfeita, não estou alegre, não estou forte. Continuo tendo amor, continuo tendo sorte. Então, vamos embora para cima, vão para cima. E esse vão para cima, ele tem um custo, porque eu falo, gente, que na minha caminhada já de 30 anos de medicina, eu tenho 30 anos de medicina, comecei praticamente na sala de parto, brincadeira, mas apesar de minha pouca idade, eu já tenho 30 anos de medicina, eu falo assim, eu parei e a gente vê pessoas adoecerem psiquicamente do seu lado, faz a gente viver isso. Eu parei de glamourizar aquele que só diz sim, o bonzinho, que troca plantão com todo mundo, que o expediente acaba às 4, mas ele sai todo dia às 7, 8 da noite, e no dia seguinte ele conta aquilo, e ele ficou, e todo mundo morre de mãozinha. Eu parei de glamourizar, porque isso tem um preço muito alto, e essa pessoa precisa ser alertada. Em vez de você ficar batendo palminha e jogando mais incentivo para aquilo, talvez você deva ser o facilitador de uma reflexão, porque onde não há limite, onde não há equilíbrio, há adoecimento. E onde há adoecimento, gente, ninguém dá o que não tem. Se você não tem para dar, você não vai conseguir. Então, são as 3 perguntas que eu quero que vocês pensem para a nossa discussão, hein? Anotem, hein? Você se sente coberto de dignidade na sua instituição? Seus colegas são compassivos quando divergem de você? Você frequentemente faz reflexões sobre a sua saúde mental? E aí, né, eu queria só dar uma relembrada que a gente fala tanto em burnout, e aí se você fizer o seu diagnóstico, a gente pode discutir no grupo, porque quando a gente começa a ler, a gente fala assim, meu Deus, né? Eu comecei nesses dias que antecederam essa aula, eu peguei muito fundo, assim, no tema mesmo do burnout, alguns artigos, e aí, aí aquela vertente, mas você pega muita coisa americana, você tem que pegar os países que não são capitalistas, socialistas, tem menos burnout, tem um viés político, né, sobre tudo, mas eu falei, gente, eu tenho que pegar o que é Brasil. Como é que é isso aqui no nosso, né, habitat aqui? Então, a gente tem a descrição, né, da síndrome de burnout, que é um fenômeno psicossocial
que surge com a resposta aos estressores interpessoais crônicos presentes no trabalho, né? Burnout está relacionado ao trabalho. Então, no contexto da psicologia, né, a definição mais utilizada tem sido a de Maslow e Jackson, em que o burnout é referido como uma síndrome multidimensional constituída por exaustão emocional. Tem alguém que já se sentiu assim? Despersonificação e reduzida realização pessoal e no trabalho. Isso tudo vai te dar sintomas psíquicos agudizados e físicos, tá? Então, vamos embora. Então, assim, quais são as manifestações da síndrome de burnout? Você começa a ter mais problemas interpessoais na sua equipe. Você começa a ter muita dificuldade com a equipe ou você está muito nervoso, você começa a botar uma lupa sobre tudo que é ruim, sobre o erro dos outros, como que o outro está conduzindo e tudo mais. Você começa a ter mais problemas sociais e no seu âmbito familiar mesmo, problemas. Aí você começa problema no trabalho e problemas sociais, né? Problema no âmbito familiar. Diminuição da empatia com o paciente e com as suas famílias é outra coisa. Você começa a ficar menos empático. E aí todo mundo, nossa, às vezes você ficou menos empático porque você sofreu um burnout por desgaste, por compaixão. Você foi tão compassivo, tão empático, que você extrapolou todos os seus limites e agora você está manifestando dessa maneira, né, de pouca empatia com familiares e pacientes. Mudança acentuada no peso, né? Algumas pessoas ficam muito anoréticas, alguns ganho excessivo de peso, que é o mais comum na literatura, né? Tendo em vista que é aquilo que o Nick falou, que você chega em casa, você não quer ir para academia, aí você quer dormir porque está cansado, aí você não dorme, você se medica. Essa parte não me identifiquei pelo seguinte, me identifiquei que eu não vou na academia, mas assim, eu não tomo nenhum remédio, não vou dizer ainda, porque assim pretendo continuar. Não tenho nada contra a medicação, mas eu sou muito adepta da alimentação, da meditação. E às vezes eu peco, Débora, com a coisa da saúde mesmo, da coisa do corpo, né? De ter que me exercitar mais, de me alimentar melhor, que eu digo, de uma forma de perder peso, mas eu acho que essa coisa de você ter uma alimentação menos inflamatória, né? Você ficar menos inflamado, você ter uma espiritualidade, você ter um olhar para você, né? Isso é uma coisa muito, muito importante e isso está na literatura que reduz, sim, você ter que fazer tratamento farmacológico, tanto do sono como da ansiedade, do equilíbrio para você poder passar o seu dia. E perda do objetivo e do foco. Você não tem um objetivo definido, você perde foco, e essa perda de foco começa a afetar a memória. Você começa a falar, poxa, parece que eu não estou me lembrando das coisas. O ano está terminando, eu não concluí nada. Qual era mesmo o meu objetivo aqui? Ou pior, eu tenho essa lista de não cheque, não cheque, não cheque, aí começa a autocobrança e vira um ciclo vicioso que piora ainda mais a síndrome de burnout. E aí, quais são as pessoas mais predispostas a isso, né? São pessoas que não conseguem dizer não, né? Geralmente é o queridinho da equipe. Por isso que eu falei, fiquem atentos, parem de glamorizar a pessoa que não tem olhos para si, né? E você deve inclusive alertá-la sobre isso, porque um dia a ficha vai cair, tá? Eu já vi isso acontecer e a pessoa fala, poxa, ninguém nunca me disse que eu não podia agir assim, sabe? Então, foco extremo no trabalho em detrimento da família e da saúde mental. Grande preocupação em reconhecimento ou aceitação, são pessoas mais preocupadas, eu quero um reconhecimento, e foi o que o Nicolas falou, que um dos fatores de adoecimento o não reconhecimento, né? Você não ser reconhecido, não só financeiramente, mas reconhecido, incentivado nos seus projetos,
reconhecido quando meritocracia mesmo, né? E isso aí é uma coisa que falta ainda muito, né? As cobranças são muitas, mas as pessoas, a equipe, eu vou mostrar para vocês o estudo do que foi visto, né? Vocês vão poder ver o que foi pontuado, né? Do que são mesmo fatores que vão predispor à síndrome de burnout. Trabalho direto com pacientes extremamente dependentes ou em grande sofrimento. Levanta a mãozinha quem faz isso, né? Nossos pacientes são extremamente dependentes, são crianças, né? Nós que somos oncologistas tratamos de tumor sólido, é o principal tumor do sistema nervoso central, crianças ainda mais dependentes e grande sofrimento, né? Não só a criança, que tem aí a perda do corpo saudável, a perda da infância, a perda da adolescência, mas da família que tem ameaçada aí a perda de um filho. Então, as causas do adoecimento psíquico em médico, tá bom? Esse artigo foi feito, esse estudo eles estudaram um adoecimento psíquico em um hospital de Campinas, né? E eu fiz o recorte para a parte dos médicos, mas os profissionais que responderam a esse estudo foram os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e médicos, tá? Então, encontrou-se correlação positiva entre a dimensão de baixa realização profissional com o tipo de contrato de trabalho e com o número de empregos. O Nicolas falou isso. Ele ia falando, eu falava, gente, é exatamente o que mostra o artigo, né? Os médicos que possuem maior número de empregos apresentam mais sintomas relacionados com a baixa realização profissional. Isso pode ser consequência de uma carga horária semanal excessiva, maior tempo de deslocamento, maior cansaço físico e mental, com prejuízo, né, dos seus momentos de descanso e de lazer, porque o ser humano, ele é um ser humano completo, né, ele é um organismo completo, ele precisa desse equilíbrio, né, de você ter um momento de trabalho, de você ter um momento de desligar a mente, por isso que eu falo tanto sempre de meditar, eu acho a meditação uma ferramenta maravilhosa para você desenvolver, né, o equilíbrio que é tão necessário. Acho que começar o dia meditando e, enfim, é uma estratégia muito boa, mas às vezes você não tem nem como você meditar aqueles minutinhos, porque você trabalha longe, em vários lugares, você tem que sair muito cedo para você chegar, e aí você emenda um plantão no outro, sai de um, vai para o outro, e é um estresse, o colega que vai te render não chega, mas o outro que você vai render está te esperando. Isso tudo tem uma boa significância estatística nesse estudo. O profissional percebia seu investimento no trabalho, mas não tinha o reconhecimento dos colegas ou dos superiores para levar à frente seus projetos e para a criação de formas satisfatórias de atendimento ao público. Né? Às vezes você quer fazer, mas você não tem incentivo dos seus colegas, né, que estão ali no mesmo patamar que você, ou mesmo dos seus superiores. Ou você quer fazer, mas você não tem recurso público para isso. Você não tem política pública, você tem até boas ideias, mas você não tem aí esse suporte para que você consiga realizar. Isso também pode ser fator de adoecimento. Essas observações indicam que o atual modelo de trabalho das instituições hospitalares é insatisfatório e tem como agravante o excesso de trabalho, os múltiplos empregos, a baixa remuneração e a alta responsabilidade profissional, o que traz dificuldades na relação com os pacientes, porque aí, gente, vai começar a chegar ali onde a gente não quer que chegue, no cuidado. Este desgaste crônico potencializa a ação de fatores que afetam a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Com relação ao afastamento por doença, nesse estudo, 23,2% da amostra afirmam pelo menos um afastamento nos últimos 2 anos, com destaque para lombalgias, estresse e depressão. Gente, lombalgia, essa dor no corpo, dor nas costas, né? Como se você carregasse o mundo nas costas. Esses transtornos estão associados como desencadeadores e precursores da síndrome de burnout. Mas
Mas por que a gente fica nisso, Débora? Por que a gente fica nisso? O que faz a gente continuar? Porque a gente tem recompensa, né? Aí os médicos, eles relataram nesse trabalho como recompensas inúmeras gratificações psicológicas inerentes à profissão médica, como aliviar a dor e o sofrimento, curar doenças, salvar vidas, diagnosticar corretamente. O médico tem muito isso. Quando faz um diagnóstico, meu filho estava cansado, deixa de ficar, parece que ganhou na Mega Sena. Eu não falei, eu disse, eu estava pensando nisso, não. Isso é uma recompensa, né? Também o fato da gente conseguir aconselhar, educar, prevenir doenças, receber reconhecimento e gratidão da família, são algumas características psicológicas que podem contribuir até mesmo para a prevenção do burnout e tornar a profissão muito mais gratificante. Esses sentimentos positivos, quando aplicados à oncohematologia infantil, podem ser ainda mais acentuados, pois, como salientamos, os próprios profissionais, o cuidado às crianças inspira força, coragem e gratificação, né? Quem lida com criança, isso é uma linha muito tênue entre você falar assim, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, que bom, né? E você se julgar super-herói porque você consegue fazer isso. E 9999999 não quer ver uma criancinha com câncer, 9999 não quer ver uma criancinha perdendo o olho, como a gente vê toda hora, morrendo, vendo flores. Aí você fala assim, eu sou o super-herói. Não, você não é. Você tem um limite. E é preciso que você se cuide, é preciso que você faça terapia, é preciso que você encontre seus espaços, que você encontre a sua forma de autocuidado, que você encontre o seu grupo, essa sensação de pertencimento, eu pertenço a esse lugar, essas pessoas me apoiam. O ser humano, ele não é feito para viver de maneira individual, ele é feito para viver em coletividade. Então, se você vive um ambiente de trabalho cheio de competição, onde o bom é o de fora, o bom é o fulaninho, né? E nunca tem a recompensa para você, você está ali no dia a dia e você aí você fala assim, não, mas é até bíblico, né? Na própria terra o homem não tem honra. Pode ser, e é bíblico, né? Mas acontece que isso faz sofrer, você não ter honra onde você está, no local onde você está, e todo mundo te valoriza fora. Que bom! Mas é necessário esse cuidado, esse olhar. Então, assim, eu sempre falo, gente, o que as pessoas vão fazer com os outros, a gente não tem muito domínio, mas se a gente puder ser incentivador de pessoas, isso já é uma grande coisa. Se a gente puder falar, pô, que bacana que você fez, nossa, continua, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes é o que o colega está precisando para seguir bem, seguir sem sofrimento. Então, para melhorar a condição de saúde dos trabalhadores, o que esse estudo recomenda? Mais conscientização sobre a importância do autocuidado e mais conscientização sobre os alertas do adoecimento. Porque as pessoas, elas vão adoecendo na nossa frente e a gente não consegue nem perceber às vezes, porque a correria é tanta e quando você vê, você fala, ih, né? A gente teve recentemente um caso de suicídio, recentemente tem alguns anos, talvez uns 5 anos, um caso de suicídio de um profissional da equipe do INCA, que ele passou visita, ele ligou para o CTI, ele deixou tudo registrado, ele disse adeus e ele foi embora. Um cara jovem, de 33 anos, aí você fala, eu não vi isso, sabe? Eu não percebi isso, entendeu? Casado, tudo bem, aparentemente, porque o que você... É aquele negócio, isso não vai para o feed, né? Isso eu não posto. A hora que eu choro, a hora que eu me desespero, isso eu não vou postar. Mas não é só o que vai para o feed, é você olhar o seu colega, ouvi-lo com gentileza, analisar de forma compassiva como que ele está se sentindo e, mais do que isso, se autoanalisar anterior a isso tudo. Sempre lembrando, gente, que o sofrimento é uma experiência
pessoal, egocêntrica e complexa, que envolve um evento intensamente negativo ou até mesmo uma ameaça percebida. O sofrimento pode fazer-se acompanhar de componentes físicos, cognitivas, de acompanhar de componentes físicos, cognitivas, afetivas, sociais, espirituais. E isso, né, ser multidimensional, até mesmo como o próprio burnout, é o que leva e o que justifica a sua complexidade. E aí, gente, a gente às vezes fica muito só, né? Porque a gente quer ser forte, a gente quer dar resultado. Se você tem um cargo, você sente, ó, no ombro o peso do cargo, porque você precisa estar bem, você precisa de alguma forma liderar, você precisa ser um norte ali para as pessoas. E se você tem um cargo de liderança, aí é que você tem que se cuidar muito, né? Você tem que se cuidar muito, porque senão você vai guiar todo mundo para o lado errado, e às vezes você se sente muito solitário. Eu não sei se vocês já se sentiram, eu quero ouvir, eu vou abrir agora, né, para a gente conversar um pouquinho, se você já se sentiu assim, poxa, eu não posso nem compartilhar essa dor na minha casa, porque ninguém aqui é da saúde, ninguém vai aguentar ouvir isso. Hoje não é o dia da minha terapia, né? E aí você acaba ligando para o seu colega, que você viu no hospital, para poder dizer, olha, é isso, isso e isso, e, e ter escuta para a dor é algo, eu falo que nesse tempo em que a gente acha que a comunicação está meio tipo Nescau, né? Joga, misturou, tá pronto. A gente quer resposta imediata. Igual no WhatsApp, a gente escreve que é resposta, né? Miojo, instantâneo. E então a gente está desaprendendo um pouco a dedicar tempo à escuta. E tempo de verdade, aquela escuta para entender, por compreender, compassiva, a gente ser o melhor presente. Não tem melhor presente que você possa dar ao outro do que ouvir. Ouvir para entender. E isso vai fazer com que, se você escuta de forma gentil, você responde de uma maneira compassiva, uma maneira que abraça, uma maneira que acolhe. E aí a gente tem, né? E a gente vai agora abrir para o debate, a gente vai resolver junto aí falar um pouquinho sobre esse quebra-cabeça. Porque chega um paciente na oncohematologia com a sua família que ele quer um diagnóstico, um estadiamento, um acolhimento e ele quer ser curado. E ele quer ser acolhido, e ele quer ser abraçado, e ele quer ser tratado, e ele quer os últimos tratamentos, e ele quer que você esteja up to date. E você se sente, como equipe, responsável por responder a isso tudo, responsável por acolher essa dor, responsável por fazer o diagnóstico, por iniciar o tratamento. E quando não funciona, talvez você se sinta culpado por falhar. Você se sinta um perdedor, você se sinta como se o câncer tivesse te dado um checkmate e você perdido o jogo. E aí o cuidado paliativo é uma ferramenta muito boa, porque a gente fala sempre que quando você trata o doente, você perde ou você ganha, mas quando você trata a doença, quando você trata a doença, ou você perde ou você ganha. Mas quando você foca ali no doente, no paciente, na sua família, você sempre vai ganhar. E aí, agora, eu queria conversar um pouquinho com quem está aqui, né? Eu acho que eu tenho uns minutinhos, tentei ser bem, bem breve, né? Para a gente conversar um pouquinho, né? Trazer aí, vocês trazerem o que vocês têm de. Deixa eu só parar aqui. Trazerem quem quiser falar, quiser contar alguma coisa, como se sente, perguntar algo também, né? Eu acho que é um momento bom assim para a gente ter uma finalização desse ano, que foi o nosso primeiro ano aí trazendo esse curso de cuidado paliativo para a Sobop, que eu achei assim a ideia, eu acho que da Érica, junto com todo mundo, assim, fenomenal, sabe? Porque, às vezes tem pouca gente assistindo, às vezes tem muita, vai pegar no que vem, mas a gente é resiliente, tá? A gente tá pensando um monte de coisa pro ano que vem, hein? Que a gente não para, não. Vocês vão ficar bobo com a gente. E assim, eu queria agradecer, sabe, as pessoas que estão aqui, as pessoas que vêm depois, e saber que tendo uma, é aquela coisa, né? A gente fala até sozinho no deserto, né? A gente é daqueles, né, dupla, que a gente clama no deserto. Se juntar eu e Nicolas, a gente joga pedra na lua, nós dois.
E aí é isso, eu queria agradecer também, né, que a gente está aqui no nosso último dia e conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que trazer esse momento talvez seja uma forma boa da gente finalizar. Ainda mais que a gente tem um super psicólogo para conduzir o nosso grupo, Valente. Aquela assim, eu vou começar só para esquentar, porque eu acho muito legal que vocês não fizeram aquela coisa que pelo menos o dono da firma espera, né? Que é falar assim, não, tem que fazer isso. Que é aquela história de que, assim, do limão faça limonada, né? Quando a gente é muito ousado, você faz a caipirinha, mas e na hora que você tem, né, um caminhão de limão? O que que você faz com o caminhão de limão? Um limão é fácil, né? Nós já estamos nessa, né? E o caminhão? Então, acho que vocês trouxeram coisas práticas. É aquela assim, o que acontece, né? A real, deram uma real. Acho que é duro para todo mundo, né? Ninguém tem a fórmula mágica. Eu acho que cada um acha o seu jeito. Na hora que você coloca ali da equipe, né? Eu acho que acaba envolvendo um monte de coisa, como a gente reconhecer os problemas assim graves que eu acho a gente, principalmente a gente que fica velhinha. Eu tenho só 29 anos e 11 meses de formado. Você já tem 30, você já está mais velhinha. Não, menina, eu estou contando com meus 16 que eu entrei na faculdade, tá? De formado, Entendeu? que eu falo de medicina da hora que eu pisei na faculdade. Ah, tá bom. Então, naquela que você é um pouco mais experiente, começa a Eu reconhecer, sou mais feia, tá bom. Tô brincando, principalmente vovó. quando você vê relação a residente, né? Que hoje eu acho que eles fazem o X, eles não sabem o que eles estão fazendo, aonde eles estão fazendo, né? O que é oncologia, o que é oncologia pediátrica. E aí você reconhece, né, que ali está tendo, não sei se a gente pode falar um adoecimento, às vezes até antes do adoecimento você já começa a reconhecer alguma coisa. Você não tem muito o que fazer, né? Até institucionalmente, até mesmo se colocando assim, com mais uma carga dessa responsabilidade pelo residente também, ou pelo colega da equipe multi, como o Nicolas bem pontuou. Você fala assim para ele, como que você vai chegar para uma assistente social, para um psicólogo, para um fisioterapeuta, e falar assim, minha filha vai fazer terapia, minha filha vai fazer no seu filho, né? Se ela acabou de te contar que ela está precisando negociar outro turno porque ela está, né, endividada, aquela. Então, isso que eu acho que. Vamos lá, Carlotinha. Não, ia falar um pouco disso também, né? Para nós é sempre que eles falaram, né? Quando a gente que ainda aqui comanda, né? E a carga vem e vem grande mesmo. E a responsabilidade vai ficando para a gente. Lá no GNAC, às vezes as coisas vão acontecendo e é impressionante assim. Tem que ter o autocuidado, tem que a gente olhar para a equipe, né? Que é isso que o Nicolas falou, e Débora trouxe também. E as aulas foram lindas, obrigada, gente, maravilhosas, assim, e a equipe de cuidados paliativos que precisa dar conta do sofrimento também de todo mundo, de todos os profissionais que estão ali. Então, a gestão pede para nós fazer os protocolos de cuidado, e eu falo, tá bom, a gente faz, mas quem que vai atender e para cumprir esse cuidado, né? E o protocolo eu escrevo, não tem problema nenhum, a gente levanta literatura, põe lá, e quem faz o cuidado, né? Como que se cuida dos profissionais, né? Isso que o Nicolas perguntou, quem que tem um tempo depois que ou pede um paciente, ou acontece alguma coisa muito difícil dentro do hospital, ou uma notícia muito dura, né? Para que a gente acaba todo mundo trabalhando muito com notícias e cuidados muito complexos, né? Fazendo planejamento avançado de cuidado lá na frente. E quem que olha para esse profissional? A gente vai atrás e a gente, claro, com a maturidade, eu acho que a gente até vai ficando um pouco melhor para criar aí as medidas para a gente se autocuidar e a gente saber o que é nosso, o que não é, o que pertence ao nosso sofrimento ou não, mas para os jovens isso é mais difícil. Acho que para a equipe de enfermagem, não sei se vocês sentem assim, para os técnicos, principalmente, acho mais difícil ainda, e acho que eles sentem muito, e os residentes, né? Uma coisa que eu não sei se eu que só percebo isso,
Mas eu não lembro da minha época da gente tomar tanta medicação. Os meus residentes todos são medicados atualmente. E fico me perguntando se é permitido chorar. Qualquer pessoa que chora hoje, qualquer residente que chora, ele está descontrolado, aí manda para o psiquiatra e ele volta com remédio. Eu falei, gente, uma coisa assim que fico impressionada com isso. Mas é muito mais comum, a gente que vai passando aí também, eu já tenho aí 20 e poucos anos também de formado da oncologia, e como isso foi mudando, e a gente vendo cada vez mais essa situação. Pelo menos para mim ali, a residência é muito puxada, a gente sabe, mas hoje quase todos eles tomam medicação, quase todos. É impressionante isso. Não sei se vocês Eles quem? Os vivenciam isso. Os residentes? residentes, Débora. É mesmo, Chorou, gente? eles vão para o psiquiatra e voltam com a medicação. Eu falo, gente, mas é bom chorar, é bom ficar triste, não é que seja bom, mas faz parte da vida, né? Desapontar, não dar certo, né? Essa sociedade do cansaço que foi Nicolas que pôs, né, ali no slide, né? Aham. E a gente tem que estar sempre feliz e estar sempre bem também, e essa cobrança. E isso na área da saúde também acaba refletindo muito, né, nesse desempenho que a gente tem que ter. É impressionante isso, a gente vivencia muito isso lá, infelizmente. E Mas tem pouco, talvez, e pouco suporte, pouco apoio. então, aqui pensando, né, na qualidade de vida dos profissionais e dos residentes, nós ainda, né, com 20, 30 anos de formados ou de história nas áreas, nós viemos de um mundo analógico. Nós viemos de um mundo em que as relações eram dentro de casa ou com os vizinhos. No máximo que você tinha era uma certa inveja do que o vizinho tinha, né? Hoje em dia, a vizinhança é o mundo inteiro. Então, a rede social, em que você vê, enquanto você está ali dando plantão, o seu colega no Congresso X ou no país tal, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a insatisfação aumenta à medida que o desejo de ter aquilo que eu não tenho também aumenta, de alcançar aqui. Então, vai ficando para trás a ideia de processo, né? Então, olha, para chegar a tal lugar, eu preciso passar por aqui, por Sim, ali, sim. né? E aí eu acho que eles É, estão ficando mais vitimizados, né, por qualquer coisa que varie disso. Então, às vezes, eu faço trabalho aqui em Ribeirão de sentar com os residentes e bater papo e conversar, enfim, de boa, algo de. E às vezes o sofrimento nossa, o meu colega está super bem e eu não. Não, nossa, você está super bem, mas você está super bem na residência, que é uma experiência difícil, é um sistema de aprendizagem. Então, a relativização é muito diferente, né? A mesma coisa, a ideia de trabalhar em oncologia pediátrica é a tentação de publicar foto e... Mas para que você precisa disso? Para que você precisa validar a experiência de estar aqui dentro com o like? Né? Então, acho que são necessidades que foram sendo criadas nos últimos anos, né? E a gente ainda não tem repertório para interpretar tudo isso. Então, acho que Porque puxando agora aí, tudo eu tem que ia ser falar um pouquinho. instagramável, né? Então, mas eu acho que existe um choque de realidade, de geração. Antigamente, eu acho que era muito assim, da criança para o neto, e agora já é uma geração, é da criança para o pai. E a gente vê isso na residência, como a Carlota falou um pouquinho ali. Na nossa época, né, assim, a gente tinha uma residência super assim e não chorava, agora eles choram. Então, não sei, será que o psiquiatra também não está entendendo que eles estão muito sensíveis, estão muito então, né, porque a gente tinha muito isso que o Nicolas falou, né, de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que sustentar. E hoje eles já têm uma outra visão, né? E aí, na hora de dar uma apertada, uma exigida, é onde eles choram e o psiquiatra, não sei se não reconhece que é uma geração, sabe? Entende o que eu falei? é. Acho que Tem é um meio pouco. constitucional agora, outra visão de mundo. Não, com certeza. Eu também acho que tem, mas eu só fico preocupada assim, com essa medicalização que eu acho muito alta. Às vezes talvez precise, não Tudo é sei também, né? medicamento. Mas que tem uma medicalização que não tinha antes e isso chama minha atenção. A gente chorava, mas a gente chorava escondido, né? Não ia chorar nunca na frente do Dr. Petri. Eu chorava em casa, quando chegava em casa. Mas que também é ruim, claro que é. Toda geração tem alguma, né? Ninguém, todo momento tem a sua cultura, seu meio, e tem suas fases que são boas e são ruins.
Mas essa medicalização que chama um pouco a minha atenção, assim, como quase todos tomam medicação, assim, hoje em dia, né? E acho que o que falta, tem muita coisa boa. A gente hoje fala mais sobre isso, né? Fala mais, que eu acho que antigamente a gente não falava. Eu não, imagina se eu ia dizer para o doutor Petrilli ou para algum dos meus chefes que eu estava com dificuldade. Hoje eles falam, isso eu acho muito positivo. Eles vêm até a gente, O conversam, problema é que tudo falam. é dificuldade. Não, sim, tudo está difícil, é verdade. Desculpa, a gente tinha, para a gente falar uma dificuldade de verdade, a gente É. ensaiava na frente do espelho. Falava assim, hoje eu vou falar para a doutora Cima Uhum. que realmente eu tenho que sair às 6 da residência, não 3 da manhã. 3 da manhã está um pouco tarde. Aí Não, você elaborava aquilo. Não, falar assim, doutora Cima, desculpa, a senhora está ocupada agora? Eu queria saber se, assim, 10 da manhã está um pouco difícil. Hoje em dia, deu 8 da noite, amor. Que é isso? O mundo está caindo. Mas eu não sei se a gente fazia 8 da errado. noite. Porque, assim, a Aqui, a mudança residência é de das 8 às 5. sociedade é uma coisa super interessante, porque não tem como, não é? Eu não sei se o Nicolas concorda comigo. Será que o certo é aguentar mais? Será que a gente está frente a uma sociedade mais fraca? A gente está vendo o enfraquecimento da sociedade, aquela coisa pais fortes, filhos fracos, né? Não tem aquela coisa toda? Ou será que as pessoas que está tendo mesmo uma mudança de limite, assim, né? Só que não está dando certo, porque não está todo mundo medicado. Se tivesse dando certo falar tanto, não é? Por isso que eu falei, gente, mas estão medicados também, porque falando eles já estão bastante, né? É É que eu que acho que talvez. falta. Então, Desculpa, Nicolas, acho que falta o suporte, o apoio, né? Não sei, deixa o Nicolas falar que ele sabe mais disso que eu. sim, sim. É, E que é, eu. é, é que vai faltando repertório, né? E o repertório humano, ele é nesse sistema de mestre-aprendiz, né? A gente perdeu a ideia de acompanhamento, de estarmos juntos em grupos, é tudo muito destacado. Então, é meu filho que vai para o inglês, para equitação, para natação, para blá, 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 e não tem esse movimento grupal, né? A mesma coisa as equipes, né? Uma grande estratégia de autocuidado em equipe é tomar café junto. Que é coisa Sim, maravilhosa, que senta ali, né, toma um cafezinho, faz uma fofoca e fala não sei o quê. Porque ali é o momento de ventilação, ali é o momento de reconhecimento, ali é um momento em que as pessoas vão se entender como seres humanos, né? Mas é, a geração nova tem algo que a nossa não tinha, que é o poder falar sobre, né? Tá errado, tem muita coisa que estava errada, né? Chefe gritar, tá errado. Chefe dar bronca expondo ao ridículo, tá errado. A enfermeira-chefe chegar e falar sua roupa tá amassada, você vai embora, tá errado, né? Mas talvez eu acho que a grande não A conflito, lança pendia muito para um lado, agora está pendendo muito para o outro. mas eu acho que essa tensão entre as gerações será benéfica para a geração que está por vir, porque talvez isso balize um pouco melhor. Entender que uma jornada de trabalho de 8 horas, 8 horas é hora para dedéu, né? Então, será que os programas de residência estão corretos? Eu não sei, acho que chegou a hora de a gente pensar. Será que um profissional. Eu posso dizer por mim, tem semanas que minha carga horária no hospital é 30 horas. Né? Tem semana que eu paro e falo assim: eu não tenho mais idade para ter 30 horas dentro do hospital, porque eu ando o tempo todo. Né? Então tem uma semana que eu não tenho que mudar sapato e comprar tênis e depois não sei o que lá. Então, será que as 30 horas é a carga horária ideal? Né? Então, acho que tem outras coisas no meio do caminho que vão impactando. Eles têm outras questões que a gente tinha. Por exemplo, as nossas gerações, que viramos velho, né, da praça para falar, era muito mais afeita a poder. Eles não têm um pingo de vontade de mandar em nada, né? Isso é bom, porque é mais acessível, né? Então, eu acho que mudam-se as culturas,
mas a instituição hospitalar, ainda é um grande mamute, lento, lerdo, e que não tem feito os movimentos e que vai começar, como já tem visto, a gente tem visto, né? Perder pessoas, perder o turnover está altíssimo, né? Porque ninguém vai suportar mais a experiência de cuidar do outro sofrendo. A balança não vai mais ser equacionada. Então, o profissional dedicado não vai mais existir, porque não vale mais a pena perder a própria vida. Essa frase foi forte, em dupla. Não vale mais a pena perder a própria vida. Boa noite a todos. Exatamente. Boa noite a todos. Aqui nós finalizamos esse programa. Foi ótimo, né? Ai. Não, gente, mas é isso. Eu acho que todos nós sofremos, na verdade, né? A gente, às vezes, é um pouquinho mais. Estou segurando mais, é igual a Carlota falou, a gente chorava, mas chorava escondido. A gente ainda tem um pouco isso, né? E a dificuldade de botar limite. Hoje, quando eu recebi essa ligação falando, ele está vendo flores aqui, eu já estava 1h30 na minha casa, gente, me preparando para dar aula. Eu já tinha passado de um tudo no INCA, sabe? Aí eu fico assim, e aí? Eu faço o que agora, né? Então, assim, é difícil, mas estabelecer limites é importante, assim, né? Eu estou na minha casa, eu não estou mais lá. Mas aí, que limite? Se essa pessoa que me ligou também está precisando de acolhimento? Está arrasada lá com o menino que todo mundo ama vendo um campo de flores antes de morrer. É um negócio difícil. Porque também você não pode falar, eu já estou em casa e peraí, eu tenho que ter o meu autocuidado e por que que me ligou? Não, se a pessoa te ligou é porque ela pensou em você e falou assim, é paciente dela, eu quero dividir isso com ela, é um momento que também não é todo dia, aí você tem que pesar, né? Não é todo dia que acontece isso, né? Não é toda hora, mas que é o que o Nicolas falou, a gente sofre, a gente cuida, mas a gente também tem o nosso sofrimento. E aí, eu queria saber, vocês estão desenvolvendo o autocuidado? Porque isso é uma responsabilidade também da gente perguntar isso nessa aula. Se as pessoas que estão aqui estão se cuidando, porque não é só falar que está dando errado, que é difícil para todo mundo. A gente tem que estabelecer formas de se cuidar, porque o adoecimento está aí e depois que adoece a gente não consegue nem mais para a gente, nem para a nossa família e nem para o paciente, né? Vocês têm estratégias, gente, de Vai autocuidado? falar. Essa é a primeira já. Oi? Eu? Tânia, Não, então, eu. Ah, tá. a Tânia levantou a mão aqui, ó. Qual é a estratégia? Eu acho que ultimamente não estou tendo, não. Inclusive, eu estou tendo até um burnout, que eu estou essa hora aqui no hospital, depois de um dia exaustivo, e aí eu queria estar chamando a atenção, primeiro parabenizar o Nicolas e a Débora pela excelente aula. Eu acho que isso é fantástico. Agora, para o próximo ano, eu acho que é muito importante que a gente intensifique intensifique essas discussões nas discussões dos protocolos clínicos da SOBOP, né? Eu acho que assim é importante que a gente fale e reconheça os nossos limites. E eu penso que a cada dia, né? Eu estou aqui como gestora e hoje foi um dia exaustivo aqui para a gente poder fechar em 24 horas a compra de uma medicação que custa quase R$ 500.000 para um único paciente, passando por cima de todos os trâmites burocráticos, né, exigidos no serviço público. Não sei se vocês sabem como é que é o trâmite burocrático de compra em serviço público. E isso gerou uma angústia enorme, né, na gente, em mim, nos farmacêuticos, porque a gente não tinha nem resposta, porque o ano ainda por cima, né, já está terminando e os laboratórios tinham que entregar essa medicação em tempo assim. Então, assim, como que a gente pensa em autocuidado vivendo uma situação de tamanho estresse e pressão dentro do grupo? Então, eu achei muito interessante quando a Débora coloca essa questão da compaixão, né?
com o colega, porque assim, a gente estava aqui no estresse danado, morrendo de medo disso não dar certo, e assim, como que a gente pensa em autocuidado nesse momento, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente converse mais sobre isso, e principalmente nos grupos, porque esses profissionais têm sofrido muito quando eles vão para os grupos, principalmente da SOBOP, e aí fala, não, porque no grupo cooperativo está dizendo que essa é a única solução, e a gente tem que ver isso, e não pode de jeito nenhum. Se isso der errado, a gente vai se sentir muito culpado e tal. Enfim, a gente vive num país com recursos limitados, a gente não tem muito isso que acontece nos Estados Unidos de você ter medicação imunoterápico na prateleira. E, assim, o quanto que o profissional sofre quando não tem acesso a isso. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente discuta isso nesses grupos, sabe? Da questão dos cuidados paliativos e dos nossos limites, porque não é porque a gente não tem acesso a uma medicação que o paciente não vai morrer, entendeu? Então, um paciente que tem uma leucemia refratária é uma possibilidade, mas essa não é, de maneira nenhuma, né, aquela coisa que de fato vai resolver. Então, eu acho que precisa diminuir essa ansiedade aí no pessoal e esse sofrimento e essa choradeira o tempo inteiro, e a gente chorou muito hoje, né? E aí é isso. Hoje eu estou assim no meu limite, a gente não conseguiu sair daqui ainda, né, para dar conta de todas as coisas que a gente precisa resolver para dar conta de uma medicação que tem que chegar a semana que vem para uma criança, né? Mas é o quanto que isso fez sofrer. A gente está com... Aqui, eu estou aqui, tem um grupo aqui dentro e um outro que está lá num restaurante comemorando, né, o final do ano, né, que chegou. Então, olha só, uma equipe dividida dando conta dessas coisas, né? Então, é demais isso, sabe? Assim, eu não estou nem mostrando a cara porque eu estou com a cara inchada aqui de tanto chorar, sabe? Então, é o nosso dia a dia, né? E como que a gente passa para o outro, né? Toda a força que é necessária e o equilíbrio para lidar com a situação, né? Então, assim, acho que é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, tem a nossa compensação, né? De que, nossa, nós vamos trazer esperança para alguém que a leucemia está refratária ao terceiro tratamento, entendeu? Então, nós estamos aqui, vamos lá para o quarto. Então, assim vai, mas é a custa de muito sofrimento para a gente, né? Ania, primeiro eu queria agradecer muito você compartilhar esse seu relato com a gente, sabe? Eu fico extremamente feliz que você se sinta à vontade de falar dos seus sentimentos conosco, porque eu vejo que as suas palavras estão embargadas mesmo de emoção e assim, a gente, todos nós, eu falo como todos que estamos aqui, a gente quer te acolher porque a gente fazer o nosso melhor às custas do que a gente vem falando, né? Desse preço da nossa saúde é muito complicado, sabe? Mas talvez uma coisa que acolha você um pouco é uma coisa que até meu pai falava muito para mim. Ele falava assim: o sonho, né? E talvez o seu sonho seja: eu quero fazer bem o meu trabalho, eu quero fazer isso por essa criança. E meu pai ele falava assim: o sonho ele tem um preço, mas desistir tem o preço de um sonho. E aí talvez hoje você não ter desistido, você não paga o preço do sonho que é a sua vida, né? Que é linda, que todo mundo conhece da sua dedicação. Eu sei que isso são somente palavras, mas eu queria te parabenizar pelo seu esforço e te agradecer por compartilhar conosco. Obrigada, Débora. Mas eu acho que é importante esse debate junto, sabe? Porque eu acho que
que as pessoas entendam também que quando um paciente morre não é fracasso, entendeu? E não é porque a gente não foi para além, né? É que essas coisas, infelizmente, elas vão acontecer. E por mais que a gente lute, por mais que a gente traga todas as coisas, isso às vezes vai acontecer. E que a gente nunca pense que foi porque a gente falhou, né? Porque eu acho que todo mundo se dá o máximo de si, né? Para que essas crianças todas fiquem bem. Mas tem uma hora que a gente não vai conseguir, né? E isso não foi porque foi uma falha da equipe, né? Então, acho que isso tem que ser muito trabalhado, né? Eu acho que a gente tem que, claro, cada vez mais pensar numa assistência melhor para os nossos pacientes, e aí a gente não está falando só do ponto de vista do médico, né? E aí eu acho que o Nicolas coloca muito bem quando ele fala, por exemplo, nós temos 12 médicos oncologistas pediatras, nós temos um psicólogo. Então, como é que eu vejo essa psicóloga aqui, sabe, se desdobrando, ficando até 7 horas da noite, às vezes, aqui, porque ela não consegue dar conta, né? E eu tenho que falar para ela assim, vai embora, pelo amor de Deus, que você vai adoecer, né? Então, eu tenho um fono. Então, assim, é desproporcional enquanto a gente não pensar nessa equipe como um todo, né, com a importância que ela tem nesse cuidado. Então, assim, eu não posso pensar somente do ponto de vista médico e enfermeiros e não pensar no resto de uma equipe que também tem que dar suporte, que também sofre, né? E que às vezes eu acho que o que eu falo sinceramente que a coisa que eu mais queria ter era uma bola de cristal e uma varinha de condão, porque parece que não muda, né? E a gente tem que se dedicar aqui muito. Então é uma equipe que sofre. Então, a gente pensar que eu acho que o melhor é feito e a gente, de fato, precisa se cuidar para cuidar do outro, né? Esse é um fato. Mas que a gente nunca se coloque como falhamos. Falhamos porque não tentamos. Eu acho que a gente tenta com aquilo que a gente tem, né? Sempre, e claro, sempre vai ter algo que vai faltar, mas isso não foi por nossa causa, né? E que a gente acolha, aprenda a acolher os nossos limites, né? E que isso faça parte da nossa vida, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, sem sentir o peso da culpa, né? Porque eu acho que isso que é o que às vezes dá o burnout. O burnout nada mais é do que você o tempo inteiro tá ali, nadando, nadando, e você tá no meio da onda, e a onda vem, você cai, e você levanta, e você vem uma outra, e te afunda, e você não consegue sair daquilo ali, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Mas, ó, parabéns pela aula, parabéns pela potência da fala de vocês, tá bom? Cadê Érica para encerrar a nossa sessão? Estou também aqui embargada, né? Calma. Não, queria falar, não sei se A mais gente tem alguém que quer rir um falar. pouquinho, gente. Isso é autocuidado. A gente vai dando doses de, né? Então, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu achei mesmo, foi muito potente. Eu acho que calhou, né? Mês de dezembro, não tem aquela coisa bem piegas, todo mundo fica Reflexão. mais sentimental, mas não sei o que lá. Mas né, eu E acho o que, na que verdade, você não é fez, sentimental, é o né? cansaço de um ano, né? E você fala assim, meu Deus, eu vou renovar o quê, né? Como você falou, né? Mas eu acho que foi muito, muito bom. E analisando como um todo, eu acho o ano também foi muito legal. Infelizmente, poucas participações, muitos problemas de abre, fecha, né? Não é, né? Mas eu acho que a gente persiste, né? E para o próximo ano aí vamos tentar fazer diferente, não é isso? Para ter resultados diferentes. Como diz a Tânia, tentar, a gente está tentando, né? Não é porque a gente não está conseguindo que a gente. Mas é isso aí. Muito obrigada a todos pelo nosso ano juntos. Só queria falar Boa que eu acho que a gente noite. já conseguiu, a gente não tinha isso dentro da sociedade, né? De se reunir, de conversar e tá todo mês, apesar de ainda ter pouca gente, acho que é o caminho. Eu acho que a gente já conseguiu, a gente só tem que ir aumentando.
Eu também sou a favor, claro, isso é uma discussão que a gente vai fazer o ano que vem, de tentar abrir. Eu acho que a hora que a pessoa percebe o que a SOBOP, o associado, o futuro associado, percebe o que a sociedade pode oferecer a ele de ensino, de educação, é uma chance maior dele se associar, né? Eu fico pensando nisso, não sei se dá para a gente levar isso lá para eles e para o ano que vem, mas aí a gente vai vendo aos poucos. Mas eu queria agradecer também a todo mundo a oportunidade de estar aqui esse ano com vocês, para mim foi ótimo, adorei, aprendi muito e espero ter contribuído também, mas com certeza aprendi muito esse ano com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi Eu ótimo, agradeço pessoal. demais Feliz também. Natal para vocês, hein? Tá? Muito bom. Feliz Natal, tá? Que a gente esse ano, eu acho que foi